Boa noite, pessoal! Agora que eu vi que tá ao vivo, sejam todos muito bem-vindos a mais um Amigo Jesus Live. Hoje a gente vai bater um papo, né? Hoje é dia de bate-papo teológico, né? Mas que serve para todo mundo também, que hoje a gente vai falar sobre comunicação para igrejas e automaticamente a gente vai falar sobre as redes sociais, isso mesmo. E hoje a gente vai bater um papo com o Rumening, lá do CEMIB-Sul, isso mesmo, da Betânia, São Leopoldo também, né? Sobre comunicações para igreja. Antes de começar, eu gostaria de falar com vocês da nossa história em quadrinhos, que é o Supermanos, isso mesmo, que tem como objetivo, né, falar do evangelho aí através da figura dos super-heróis. Esses personagens representam tanto eu quanto os meus irmãos. Então, dá uma olhada que é muito legal. Você pode adquirir tanto aqui pelo Instagram, pelo próprio perfil do Amigo Jesus também, quanto tanto pelo perfil Guerra dos Reinos. Tem a versão digital na Amazon também. Então, se você está aí vendo pelo YouTube, o link está na descrição. No Instagram, segue aí pra gente tá conversando sobre. E sem mais delongas, eu já vou chamar aqui o Rumening para conversando. E aí, vamos esperar ele aqui para estar entrando na nossa live. Fala, Rumening! Fala, amigo Jesus, ou Rafael, não sei como é que eu te chamo aqui na live. Pode chamar de Rafael. O pessoal geralmente me chama de Amigo Jesus, né? Eu falo assim, gente, mas o Amigo Jesus é o personagem. O pessoal fala, eu vou conversar com o Amigo Jesus. Ah, é o Amigo Jesus, mas só que é o personagem, meu nome é Rafael. Estou quase pegando o nome do personagem para mim. É tipo o ator, né? O ator que vira o personagem. Veio o personagem. É tipo o Rambo, né? O Stallone. Oi? Cara, eu sou. É tipo quando o pessoal fala, é o Rambo no filme, não é o Stallone. Isso mesmo. É isso mesmo. Eu sou. Tu pediu para me apresentar, né? Eu sou o Rumening, né? Não é Rumening, só fazendo uma correção. Tá. Eu sempre ouço várias versões diferentes do meu nome, dependendo do contexto, dependendo da pessoa. A mais comum é Rumening, às vezes é Dominique, às vezes é Rumenick. Então tem várias versões, mas é Rumening. Então é Rumening, né? Nig, isso, Rumening. É o nome de um jogador alemão lá da década de 80 que meu pai gostava muito, né? Obviamente. Aí peguei esse nome diferente aí que só quem conhece muito de futebol sabe. Mas eu tô aqui diretor do CEMIB-Sul, aqui em São Leopoldo. E eu faço além da diretoria mais pedagógica, assim, de seminário, eu faço toda a comunicação da página, né? Os posts, o conteúdo, os vídeos, as edições para o YouTube, para todas as redes sociais, né? Aqui, se acessar aqui a página do CEMIB, você vai ver lá. E aí eu sempre estudei essa área, sou formado em comunicação digital, mestrado em comunicação e trabalhei na área, né, em diferentes empresas, trabalhando com marketing, gosto de cinema também. Então meu background assim, é mais ou menos por aí, nessa área de comunicação, vídeo, teologia. Legal demais. Tem um famoso jogador, né? Acho que é da Alemanha, né? Que tem o mesmo nome. É inspiração. É o presidente, ou era até pouco tempo, o presidente do Bayern de Munique. Ah, que legal. Nos jogos do Bayern de Munique falava bastante dele, né? Assim, você joga bem futebol também? Gosto de pensar que sim, cara. O pessoal diz que sim. Eu não sou um jogador habilidoso, mas sou muito aplicado, assim, taticamente, no correrio, então rende alguma coisa. Entendi. Meio campo. Meio campo, volante que chega na frente, isso daí, passes ali. Tem cara de meio campista mesmo. Tem cara de meio campista. Ô Rumening, é o seguinte, e sobre a questão, né? Você falou que gosta de cinema e tudo mais. Quais que são os filmes, assim, o gênero que você mais curte, né? Filmes, cara.
Cara, aqui atrás, ó. Aqui atrás, isso aqui não dá pra ver os títulos, mas são filmes, ó. Tem vários livros, mas nessa seção aqui pra lá são alguns DVDs, que na época, alguns Blu-rays, DVDs, né? Agora eu nem compro mais, mas na época que eu comprava, tem ali o Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? O primeiro. Segundo ali, A Origem. Aí tem Avatar, eu sou fã do James Cameron, tem Guerra dos Mundos, Resgate do Soldado Ryan, tem Butch Cassidy, Sundance Kid, tem de tudo ali Que naquele legal. cantinho da Ô, prateleira. eu vejo que você é fã do Nolan também, né? Sou fã, até aquele terceiro filme ali, é o primeiro filme que o Nolan fez na vida, que nem foi pro cinema, que eu tive que fazer uma mão para conseguir comprar, porque eu É curto mesmo? E qual que é o Nolan. nome? Following, o nome. É o primeiro filme que ele fez independente, assim, antes de fazer os filmes que foram pro cinema. Que top. E é bom ou não? É bom, cara. É que Nolan, poxa, né? O cara é diferenciado, né? É uma história bem bacana, bem simples. Ele mesmo gravou, segurando, ele mesmo pagou Bacana. pelos equipamentos, por tudo. E a É, história é bacana. ele tem a mãe. Ele fez um dos melhores filmes de heróis já, quando ainda não saía tantos filmes bons de heróis, né? Saiu o Uhum. Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Mas ele chegou com o Batman aí. O pessoal tá falando que o filme do Esquadrão Suicida atual é comparável com a trilogia dele. Eu ainda não vi, Sério? mas eu tô querendo ver no cinema para ver se é mesmo, né? Uma Eu, expectativa alta, então. eu até não estava indo no cinema, mas agora, por conta disso, eu terei que ir conferir se é Aham. mesmo. E como todo mundo já sabe, né, você trabalha com a questão de comunicação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de Uhum. comunicação, né, na igreja. Eu gostaria que você explicasse para a gente sobre o conceito de comunicação e por que Uhum. que é tão importante é, isso para a igreja. Uhum. Cara, comunicação, né? Tem um cara que eu gosto muito, que dá pra seguir ele é bastante ativo no Instagram, que é o Gary Vee. Não sei se conhece esse cara. Ele tem uma frase que eu acho interessante, assim, sobre a importância e tal da comunicação, que é toda instituição, toda empresa, né? Ele fala, já é antes de ser a empresa que faz um calçado, que faz um, sei lá, um celular, ou antes de ser uma instituição, uma ONG, uma igreja, ela é antes uma empresa de comunicação. Toda empresa, toda instituição, ela precisa de comunicação. Ela já é uma empresa de comunicação, querendo ou não, para o que ela faz, as soluções dela chegarem nas pessoas. Então a gente aqui, vamos pensar a igreja nesse contexto, a gente tem o maior tesouro que a gente tem nas mãos, que é o evangelho. Então a gente também tem que se ver como uma instituição de comunicação também. E aí, cara, comunicação digital é o caminho hoje, né? Todas as pessoas que a tua igreja, por exemplo, a igreja de quem está assistindo aqui quer alcançar, eles estão online, estão com o celular, são alcançáveis por esse meio digital. E aí, o meio digital, né, a tua comunicação nas redes sociais acaba sendo o cartão de visitas à tua igreja, aquela coisa que a pessoa vai olhar e dependendo da maneira de como ela se sentir naqueles ambientes online, ela vai decidir se ela vai na tua igreja ou se ela não vai. Ou quando alguém convida aí uma pessoa para visitar, ela vai jogar o nome da tua igreja ali online. E se a experiência for boa, se tu conseguir passar uma imagem bacana da igreja, a pessoa vai visitar. Daqui a pouco, se for ruim, ela não vai. Então eu diria que a importância da comunicação digital para a igreja é essa, cara. É a primeira imagem que as pessoas vão ter que vai decidir se ela vai passar pela porta da igreja ou não. Então, a importância hoje é fundamental, cara. Além da importância, tu perguntou sobre o conceito de comunicação, né? A questão Uhum. de o que é a comunicação. Cara, o pessoal, assim, tem muita divisão. Tu pode me interromper e perguntar quando quiser. E o pessoal que está assistindo também pode largar uns comentários. Tem uma diferença, assim, porque eu sou formado em comunicação e eu também trabalhei no mercado de comunicação, de marketing, né? Então, na academia, tu pega uma coisa mais teórica na universidade, mas nas empresas, mesmo quando tu vai trabalhar e tem que vender e tem que dar resultado, a gente acaba sendo um pouco mais prático, assim, na abordagem de comunicação. E aí eu gosto dessa coisa prática, assim. E aí tem um autor que é Sérgio Zima.
Esse cara ele foi tipo presidente de marketing da Pepsi ou da Coca-Cola, se eu não me engano, uma dessas duas. É um cara famoso, um cara reconhecido, tem livros. E aí tem um livro dele que se chama O Fim do Marketing Como Nós Conhecemos. E aí ele tem uma frase que era o mote de uma das empresas que eu trabalhei, que é: marketing só é marketing quando vende. Então, tu pode fazer posts bonitos, tu pode ter uma comunicação toda cheia de conceitos e bem executada, mas, né, pensando numa empresa secular, se não vende, não está funcionando. E aí, para a gente aplicar esse conceito na igreja, assim, para ser pragmático, comunicação para a igreja não é estar presente em todas as redes sociais, não é ter um site, não é fazer posts bonitos online. Comunicação para a igreja é você se posicionar online de forma que mais pessoas entrem pela porta da sua igreja. Se tu não tem uma forma de mensurar isso, de mensurar como as tuas ações online estão fazendo mais pessoas chegarem na tua igreja, a tua comunicação está falhando. Então eu definiria a comunicação assim, sabe? É um meio da gente alcançar as pessoas pelo meio digital para trazer pessoas para a igreja. Uma coisa mais pragmática, assim, não é só fazer os posts bonitinhos e tal, uma coisa para fazer o reino avançar. Legal. Então, resumindo, a comunicação para a igreja, ela funciona quando você usa das mídias sociais, né, das redes sociais, para então convidar as pessoas para estarem indo, né, no local da sua reunião. Então, quando isso acontece, então houve a comunicação digital. Na questão empresarial, é quando você vende, né? Uhum. Então, por um exemplo, uma boa comunicação aqui para o amigo Jesus seria quando o Supermanos vender. É mais ou menos isso que você quis explicar, não é? Exato, dentro dessa ideia mais pragmática seria isso. Bacana. E uma das coisas que acontece, né, que você falou sobre essa questão, que a comunicação digital, ela vai chamar as pessoas para estarem indo ao local da igreja, ou então vai chamar as pessoas, né, para a venda. O Matheus entrou. E aí, Matheus? E aí, Matheus Hatch. Presença ilustre. Grande Matheus. Saudade, Matheus. Depois a gente bate um papo de novo aqui. Mas a questão é a seguinte: como então a igreja deve fazer isso, Rumeninde? Como então fazer com que a igreja consiga usar das redes sociais para chamar as pessoas para virem até a igreja, participar de um culto ou de uma reunião? Como que faz, né? Cara, a gente pode pensar de diversas maneiras aí, essa questão mais prática, assim, de como é que a gente alcança esse resultado, né? Uma das questões é, por exemplo, se é uma igreja, né? Você tem que começar um trabalho nessa área, começa e mantenha consistência, né? Porque esse trabalho de comunicação, eu estou fazendo só uma advertência, ele é um trabalho demorado. E aí você não pode esperar assim likes da noite pro dia, seus posts bombando, seus vídeos bombando, porque é mais importante ter consistência fazendo as coisas toda semana do que ter um resultado explosivo, tá? Mas ainda assim a gente tem que tentar fazer o melhor com os recursos que a gente tem. E aí, cara, tem um processo, né? Para tu montar um plano de comunicação, se a tua igreja não tem, tu quer começar, se quer refinar o que vocês já estão fazendo, você tem que fazer isso de acordo com o processo. E aí esse processo ele é mais ou menos o mesmo processo que você usaria numa empresa de comunicação, como as empresas de marketing onde eu trabalhava, só que você adapta os meios de fazer e os objetivos, né? Você vai, né, tentar, em vez de vender um produto, você trazer as pessoas para a igreja e apresentar como é que é, dar um gostinho de como é que é a pessoa estar frequentando um culto teu, para ela sentindo esse gostinho querer, em vez de observar só digitalmente e presencialmente na tua igreja. Então, como é que eu sugeriria, tá? Se tu é um pastor aí, um líder de ministério de comunicação que quer começar a montar um plano de comunicação para a sua igreja. A primeira parte do processo é você tem que conhecer o teu público e montar uma persona dele. Então, você vai lá, você pensa qual é a idade, a faixa etária média das pessoas que você quer alcançar com a sua igreja, que você consegue alcançar com a sua igreja.
pensa o tipo de redes sociais que eles usam, pensa os horários que eles entram nas redes sociais, onde eles costumam consumir os conteúdos deles, o que eles gostam de consumir, que tipo de desafio as pessoas que tu quer alcançar estão enfrentando. Então, por exemplo, se tu é uma igreja que foca mais em casais, aí tu tem que descobrir que tipo de problemas casais enfrentam, né? Problemas de relacionamento, para pensar o teu material depois em cima disso, né? Em cima das necessidades que as pessoas que tu quer alcançar têm. Se for jovens solteiros, aí é outro tipo de conteúdo que tu vai ter que produzir. Então, o primeiro passo é construir o que no marketing a gente chama de persona, né? Imagina a pessoa que tu quer alcançar e faz um perfil dela. A partir daí a gente faz o resto dos passos da comunicação. Então, tendo a persona, e aí para fazer a persona, tu pode até ou só reunir a galera e pensar nas pessoas que você conhece da igreja, ou daqui a pouco criar um formuláriozinho do Google mesmo e passar para algumas pessoas da igreja responderem como é que elas usam as redes sociais. Tendo a persona, né, qualquer um dos métodos aí que tu usar, a partir disso, a partir do público que tu quer alcançar, aí tu vai começar a pensar no tipo de conteúdo que tu vai fazer, né? Pensar uma linha editorial, né? Que tipos de conteúdo tu vai fazer com as pessoas e os recursos que tu tem à mão, né? Eu tenho alguém que sabe editar vídeo? Então vamos pensar que tipo de vídeos a gente tem, pode fazer para conectar com esse público que a gente quer alcançar. E aí, que tipo de posts no Instagram, que tipo de conteúdo, vai ser perguntas e respostas, eu vou fazer vídeos curtinhos para compartilhar no WhatsApp, onde é que está o meu público. Então eu vou definir, e aí tu pode pegar um papel, né, uma caneta, e fazer uma tabelinha e escrever os dias da semana, as redes sociais onde eu quero produzir conteúdo para o meu público, e começar a escrever na tabelinha tal dia da semana, em tal rede vai ser tal conteúdo. Tal outro dia vai ser esse outro programa que eu criei que vai entrar nesse dia nessa rede. E aí nessa tabelinha, tu vai ter uma linha editorial. O que tu vai postar em cada dia da semana, em cada rede social e com que objetivo, né? Essa questão do objetivo é bem importante, porque um monte de gente começa, vi um monte de igreja fazendo post aí, vou começar a fazer. Só que daí o cara começa a fazer sem ter uma persona, sem saber quem que ele quer alcançar, e aí não dá resultado, só dá trabalho. Então, persona e linha editorial. Esses são os dois primeiros passos. E aí depois, cara, que tu já sabe quem tu quer alcançar, e tu já sabe que conteúdos tu vai criar para alcançar esse público. Aí tu vai pensar, né, talvez tu já tenha alguma coisa, né, se já tem um trabalho de comunicação na identidade visual, né, como é que eu vou executar isso, né, qual vai ser a estética que eu vou usar, que vai passar, né, a sensação que eu quero para esse público, né, como é que modelos eu vou usar, daí tu pega referências, tu vai procurar referências de outras páginas que tem uma estética bacana que tu goste, define essa identidade visual, tu pode até criar templates assim para repetir toda semana e só mudar o conteúdo. E aí você passa para a produção, né? A produção que é a parte mais difícil, assim, né? De botar a mão na massa e fazer a coisa produzir toda semana de um jeito fácil, assim, que vire uma rotina. E aí a gente tem outras dicas que a gente pode conversar sobre para deixar esse ciclo de produção de conteúdo mais ágil, assim, mais rápido. Mas daí eu não quero também atropelar os assuntos aí. Eu quero te passar a palavra agora, ver se tem outras dúvidas, outras perguntas, outros comentários. Muito legal mesmo, Rumening. Eu vou te chamar depois para uma outra live aqui que eu estou pensando sobre como fazer marketing para anunciar produto e vender produto. Porque, por exemplo, tem muito quadrinista aqui que me segue e que está fazendo seu quadrinho independente, mas que não sabe muito como usar das redes sociais para angariar leitor e fãs para a sua obra e conseguir vender com isso. Então, acho que seria interessante, depois eu vou conversar com você, para a gente marcar uma outra live focado nisso também, porque você deu muitas regras interessantes, né? E você falou uma coisa muito interessante, que é o planejamento, que muitas vezes a pessoa que cria uma rede social, ela não faz, ela começa de primeiro. Inclusive eu mesmo, quando criei o Amigo Jesus, eu criei lá em 2013, e eu criei sem nenhum planejamento, né?
Uhum. Já criei e fui postando. Agora, que nesses últimos anos, eu consegui ter um pouquinho mais de conhecimento nisso, que é aí que eu estou começando a organizar e tudo mais. Mas esse planejamento seu é muito interessante. Lembrou até como se planeja para fazer uma história em quadrinhos. Primeiro você tem a ideia, depois você passa por argumento, depois Uhum. você faz o roteiro, depois o Uhum. esboço e depois você vai para a produção. É muito Uhum. parecido com isso, mas eu achei muito interessante o que você falou sobre definir a persona. A gente saber, eu não sei quem é que É travou. isso aí. Fui eu que travei, eu acho. Não sei. É? Ah, não, beleza, Eu não então. sei. Para mim, Tu, travou você. é? É isso É, aí. não sei. Se alguém não comentar, a gente não vai saber. Mas eu não ouvi. Eu ouvi até tu começar a falar da questão da persona. Aí depois É, travou daí em que a diante. igreja saber qual que é o público, né? Que tem Uhum, tanto nela e o público uhum, também que ela quer alcançar, né? E aí uhum, você... E as redes sociais também, né? Que você falou sobre qual... a rede social da igreja deve ser definida pela que os membros mais usam. É uhum. mais ou menos isso que você falou? Cara, tu vai ter que, sim, tu vai ter que direcionar o teu conteúdo para onde o teu público-alvo está, né? Daqui a pouco tu tem um público-alvo mais adolescente e tu vai concentrar os teus esforços no TikTok. Daqui a pouco tu tem um público-alvo mais idoso e eles usam mais o WhatsApp mesmo, grupo de WhatsApp, compartilha coisas no WhatsApp. Aí tu vai focar o teu comunicação no WhatsApp. E aí a maioria dos públicos, né, no caso, eles vão estar concentrados nas redes sociais mais tradicionais, né, tipo Instagram, Facebook. Mas ainda assim é bom tu fazer uma pesquisa para de repente saber os horários que eles mais estão online, né, dependendo da fase da vida, contexto de trabalho. Pode já postar naquele horário, fazer lives naquele horário, esse tipo de coisa, assim. Bacana demais. Muito interessante isso daí que você falou. Você que está aqui, se tiver alguma pergunta também, pode perguntar que a gente vai, né, responder e tudo mais, né? E Rumening, sobre a questão ainda falando sobre a questão da comunicação, né, da rede social e tudo mais. Uhum, Você estava falando sobre a questão, né, de. Eu acho que você iria continuar na questão de dar dicas de postagem, né? uhum. E como. Eu acho que é mais ou menos isso que você ia continuar falando, né? Que ia ser a programação e aí você ia dar dicas de postagem. Poderia dar essas dicas para a gente? Cara, a questão do conteúdo é que é fácil, às vezes, tu meio que identificar quem é o público, que tipo de conteúdo vai ser legal para aquele público. Daqui a pouco tu reúne a galera da comunicação para uma reunião, todo mundo borbulha de ideias, cheio de ideia no papel de coisas que poderia fazer. O gargalo, geralmente, onde o negócio fica mais difícil de fazer andar, né? O gargalo da garrafa, né? Onde a coisa tranca ali, né? Para dar vazão para a água da garrafa. O gargalo do Ministério de Comunicação geralmente é a produção, geralmente é a parte técnica da produção. Quer fazer vídeos, aí onde sobrecarrega no cara que edita lá o vídeo. Tu quer fazer posts, geralmente tem mais ideias do que gente, designer, para fazer o conteúdo. Né? Geralmente, onde vai sobrecarregar vai ser no cara que tecnicamente vai fazer a produção do conteúdo. Então, a ideia é a gente ter estratégias para destravar esse negócio. Como é que eu consigo produzir mais com menos esforço? Como é que eu consigo otimizar a minha produção para, de repente, em vez de eu me reunir para produzir um vídeo, ou sentar para fazer 3 posts para o Instagram, eu consigo sentar e fazer posts para 2 semanas numa sentada só. Ou numa única reunião de gravação, ao invés de eu conseguir fazer 1 ou 2 vídeos, eu faço 10. Né? Como é que eu faço isso acontecer? Então, tem estratégias para isso. Né? Eu gosto de usar uma ideia assim para meio que filtrar as ideias de uma reunião de comunicação, por exemplo,
imaginando 3 círculos, assim. Pensa que aqueles círculos que se sobrepõem, sabe? E aí ali no meio tem o ponto ideal. Então, o primeiro círculo é a persona. O teu conteúdo, ele tem que ser, né, tematicamente orientado para quem tu quer alcançar. Tem que fazer sentido para essa pessoa, tá? Então, tem que ser isso. Tem que ser um tema bacana. O segundo círculo é o conteúdo ser de qualidade. Ele tem que ser bom, tem que ser bem feito, né? Tem que ser... Então, só conteúdos que vão ser direcionados para a persona e de qualidade é que tu vai produzir. Mas a maioria das igrejas meio que para por aí, né? Fazendo um troço bem feito, mais ou menos bem feito e um teminha legal. Mas tem um terceiro círculo que a gente tem que colocar aqui, que é o círculo do fácil. Então, eu só vou produzir conteúdo que ele adequa com a quem eu quero alcançar, que ele é de qualidade, ele é bom, é bem feito e ele é fácil. Então, quando você está fazendo uma reunião, brainstorming de ideias, de coisa de comunicação, e todo mundo tendo ideias mirabolantes do que podia fazer live, podia fazer vídeo, e a galera está com a criatividade a 1000, tu vai ir filtrando as ideias, pensando, cara, isso aqui é legal, mas não tem a ver com a nossa persona. Isso aqui é legal, mas a gente não tem equipamento para fazer ficar bom com qualidade, então a gente corta. Esse aqui é legal, mas é muito difícil, é muita mão fazer. Então a gente corta também. E aí você vai eliminando as ideias e deixando só aquelas ideias que são boas, conversam com a nossa persona e são fáceis de fazer. E aí vem a questão, né? O que é o fácil de fazer? Tem um conceito que eu gosto, que a gente teve uma aula de inglês empresarial uma vez. E aí o cara mostrava termos, né? Ó, o V9 Bruno aí, ó. Dá um alô aí pro V9 Bruno, pro Jonatas Fagundes. O pessoal tá te elogiando aqui, Rumenig. Essa dica eu já tô usando. Rumenig é top. Esse Rumenig é bom demais. O Jonatas falou, essa dica eu já tô usando. O Bruno também, abraço, Bruno. Deus te abençoe, mano. Abraço pro pessoal. Mas a gente eu e o John tivemos uma conversa sobre isso esses dias para alinhar ideias para o Ministério de Comunicação. E aí esse conceito que eu estava explicando é a questão que em inglês eles chamam de low hanging fruit. Né? Em tradução literal seria assim, tipo o fruto que está pendurado mais embaixo. Então a ideia é assim, numa árvore tu tem vários frutos e aí tu vai ter os frutos mais vermelhos, né, que estão mais embaixo da árvore e às vezes um fruto tão vermelho quanto que está lá em cima da árvore. Ou seja, são duas ideias boas. Só que uma está lá em cima da árvore e a outra está aqui embaixo, que é fácil, eu só estendo a mão e pego. Não preciso subir na árvore lá para pegar o fruto. Então eu vou ver, dentre os frutos que são vermelhinhos, né? Não, esquece os frutos verdes, esquece as maçãs podres, mas entre os frutos vermelhos que estão na árvore, eu não vou pegar nenhum que está lá em cima. Eu vou só pegar frutos vermelhos, as ideias boas, e os frutos que estão aqui, ó, ao alcance da mão, bem pendurados embaixo da árvore. Então eu vou pegar só os low hanging fruits, só os frutos que estão mais embaixo, mas que são bons. Então esse é o critério, a gente filtra as ideias assim. E aí qual que é a ideia? A gente tem que achar o jeito de tornar isso fácil de fazer, como eu tô falando. Então esse é um critério de eliminação. Como a gente deixa as coisas fáceis? Agora eu vou dar dicas práticas, né, para a coisa ficar mais ágil. Aí tem um conceito, cara, que seria legal se a gente tivesse um quadro aqui para ir desenhando e riscando. Eu tô imaginando slides. Se fosse no YouTube, dava até para fazer, né? Por conta do programa que tem e tudo mais. Mas como é no Instagram... Inclusive, só abrir um parêntese aqui, eu acho que... eu não tenho TikTok ainda, mas eu ouvi falar que eles estavam colocando live no TikTok, inclusive que lá eles iam colocar uma espécie de OBS tipo do YouTube, né? Oh. Mas o Instagram às vezes demora demais, igual por um exemplo, eles estão testando a questão de colocar mídia na live. Mas eles estão testando ainda, já podia ter colocado. Né? Igual aqui embaixo, para mim aparece o negócio de um microfone, né, para tirar, para colocar o mute ou não, aparece a câmera para sair ou não, mas é uma coisa que demorou a acontecer. Às vezes eu acho que o Instagram podia trazer mais coisas, você controlar melhor as coisas assim, fazer live já pelo computador. Eu sei que tem como fazer pelo OBS, eu ainda não tentei, mas tem. Você instala um plugin, né, um plug lá, e
e dá certo. Mas eu acho que já poderiam ter feito isso há um bom tempo. Mas pode voltar. Não, às vezes as redes sociais demoram para ter as funções que a gente quer, né? Dá para fazer live com OBS no Instagram, mas tem que usar um programinha intermediário para conseguir enviar, que às vezes é pago, às vezes não funciona direito, é meio que esquisito ainda como faz isso. Mas eu acho que eles vão chegar lá ainda. Uma hora vai ser vai ter mais recursos aqui pro Instagram. Mas, cara, como eu disse, seria mais fácil se a gente pudesse desenhar, mas eu vou tentar descrever de uma forma que seja bem didática para ficar fácil de imaginar esse conceito aí de como deixar a produção mais simples, tá? Eu vou trazer um conceito que é desse cara que eu falei de novo, Gary Vee, que ele é um produtor de conteúdo famosão lá dos Estados Unidos e tal. Então ele produz muito conteúdo. E aí ele criou um método do Gary Vee, que é um método que na empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de marketing, né, é uma empresa bem grande agora de marketing, eles aplicavam esse método para todos os clientes. E assim, a empresa tinha quase 200 clientes, né, que eles atendiam com franquias no Brasil inteiro, e clientes grandes, inclusive Labs, Spotify, eles atenderam aqui, vários clientes grandes. E para todos os clientes eles usavam esse método, que eu vou descrever agora, que é esse método do Gary Vee. E qual que é o método? Eles chamam de método da pirâmide invertida. Então você imagina uma pirâmide, né? Uma pirâmide, só que de cabeça para baixo, né? A pirâmide de cabeça para baixo. E aí qual que é a ideia? A ideia, ao invés de tu... Isso, é isso daí. É uma pirâmide de cabeça para baixo. Então a ideia desse método ao invés de eu me reunir e fazer, quando eu quiser produzir conteúdo, eu ter várias ideias e reunir várias vezes para produzir vários conteúdinhos pequenos para ir para as redes sociais, ao invés de fazer isso, que daí exige várias ideias, exige várias reuniões, exige várias vezes que eu edite, ao invés de eu fazer isso, que seria a ponta pequena da pirâmide, eu inverto a pirâmide e eu faço conteúdos longos. E aí, desse conteúdo longo, eu vou fazendo recortes menores para distribuir em várias outras redes sociais. Então, um exemplo de aplicação disso. Tu quer criar, por exemplo, um conteúdo aqui para o canal do Amigo Jesus. E aí tu quer criar, por exemplo, 3 vídeos para postar nas quartas-feiras. Então, 3 quartas-feiras, 3 semanas de conteúdo, 3 vídeos. Tu poderia sentar, ter 3 ideias, se reunir, gravar 3 vezes, 3 vídeos e editar 3 vídeos. Daria um número X de trabalho. Ou tu poderia fazer uma live com alguém, que nem a gente está fazendo aqui comigo, uma live de 1 hora, que nem a gente está fazendo agora, e aí desse conteúdo longo, depois tu vai olhar e vai ver trechos desse conteúdo que tu vai olhar e vai dizer, cara, aqui a gente falou sobre um negócio interessante durante uns 2, 3 minutos. Vou fazer um recorte disso. Nesse outro pedaço aqui a gente falou sobre uma outra coisa interessante por uns 5 minutos. Vou fazer um recorte disso. E assim vai. Então, desse conteúdo grande, né, de 1 hora, tu identifica trechos e vai recortando do conteúdo grande pedaços menores. E aí esses pedaços menores, daqui a pouco tu vai largar uns vídeos no YouTube, depois faz uns recortes ainda menores e vai largar eles aqui no Instagram. E depois desses vídeos que tu recortou do conteúdo grande, tu pode ver quais mais engajaram com o público e tirar dali frases de impacto que tu vai fazer um post com uma arte e largar na tua rede social depois. Tipo um post resumindo uma ideia que tu viu que a galera engajou com ela. Então, esse é o método do cara. Ele pega um conteúdo grande, faz recortes, larga nas redes, testa o conteúdo e aí vê o que engaja e continua fazendo conteúdo a partir daquilo, né? Conteúdos menores, postzinhos. Então, esse é um exemplo, né, desse método da pirâmide invertida. E se tu entrar no site do CEMIB, no YouTube do CEMIB, no Instagram do CEMIB aqui, você vai ver que todo o nosso conteúdo praticamente é pirâmide invertida. É tudo recorte de aula, recorte de live, os posts que a gente faz, mesmo com os que tem design escrito, eles saíram de alguma live, saíram de alguma aula, saíram de algum conteúdo que a gente já estava fazendo, que era um conteúdo grande, de 2 horas de aula, a gente tira trocentos vídeos para o YouTube, e desses vídeos a gente vê os que engajam mais e faz posts. Então, todo o conteúdo aqui do seminário, do CEMIB,
é o método pirâmide invertida. Que daí tu otimiza tempo. Eu não preciso ter 5 reuniões de vídeo para gravar 5 vídeos. Eu sento uma vez e dali eu tiro todo o conteúdo para um mês inteiro de postagens, né? Então aí tu otimiza muito. Essa é um dos principais métodos, assim, para tu produzir mais conteúdo mais rápido, mais fácil. Não sei se ficou claro aí o conceito, Ficou mesmo muito sem claro, é desenhar. muito interessante isso daí que você explicou. Lembrou também a maneira que os podcasts, né, eles trabalham, né? Fazem aquela live gigantesca e depois eles vão tudo dividindo em pílulas e postando nas redes sociais. É, Tá bem na moda isso daí, o podcast do Joe Rogan, que é um dos mais ouvidos do mundo. Chega a ter uma página que é o podcast e uma página que eles criaram que é separada, é outra conta do YouTube, que é Joe Rogan, acho que é Podcast Clips, que é só para os recortes. Então eles criaram duas contas do YouTube, uma para o formato inteiro e outra só para os recortes. Meio que pegando essa ideia, né? bacana. E quando se separa assim, Rumening, o ideal já seria separar, por exemplo, se você for fazer recorte, a página ou primeiramente faz tudo para no mesmo perfil, no mesmo IG? Tipo, separar conteúdos específicos para o YouTube e outros específicos para o Instagram, tipo Não, isso? tipo igual o exemplo que você deu aí do menino, que tem o canal dele de podcast e o canal dele de cortes. Uhum. Quando fazer isso? É quando já tem muita gente ou já no início de cara faz? Eu acho que não é uma estratégia para players pequenos, assim, tipo a gente aí, que nem player pequeno, tipo, que não, o Joe Rogan é gigante, né? Tem milhões de inscritos lá no canal dele no YouTube, então para ele faz sentido para não misturar, mas para nós não é uma boa. A gente pode fazer tudo num canal só que dá melhor. Muito legal mesmo. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, Rumening, é o seguinte. Eu reparei duas coisas. A primeira, você colocou de ter um planejamento. Então, o Ministério de Comunicação, ele precisa de um líder, né? Uhum. Essa que é a questão. E qual dica você daria assim para uma igreja que quer montar de colocar um líder neste ministério? Quais características ele tem que ter? Cara, ele, como qualquer outro líder da igreja, ele tem que ser bom com pessoas, porque lidar com dois ministérios difíceis de lidar numa igreja, Ministério de Música e Ministério de Comunicação. São ministérios difíceis porque tem muito perfil artístico. E o perfil artístico de pessoas, ele geralmente é mais difícil de trabalhar, porque tem aquela questão da visão criativa, tem a questão ego, às vezes, tem a questão, sabe, da visão artística versus a produtividade de ter que postar ou de ter que fazer uma arte que seja útil para programação X, que tem que sair em tal dia. Então, sempre tem essa tensão entre o que tem que ser feito, de seguir a agenda e fazer os posts, e a questão mais artística. Então, é difícil de trabalhar. Então, tem que ser um cara que sabe lidar com pessoas, que ele é bom lidar com pessoas, porque é mais fácil dar problema e desentendimento lidando com esse perfil. E aí a segunda coisa é que ele tem que ser uma pessoa bem organizada, assim, porque ele é o cara que vai puxar as pessoas, né? Ele vai dizer, fulano, tá acabando o prazo para postar um negócio lá. Ele tem que ficar puxando a manga de todos os envolvidos, assim. Ele mesmo em si seria desejável, mas ele não precisa conhecer muito das ferramentas ou ter, sei lá, um grande senso estético, tipo, além do básico. Né? Ele tem que ser um cara que saiba organizar as pessoas que têm esse senso estético, né? Que sabem fazer um post, que sabem fazer as coisas. Então, mas ele em si precisa ser um cara que saiba lidar com pessoas e não se importa de ficar cobrando todo mundo. Né? E aí o perfil para formar essa equipe daí já vai ser diferente. Né? Bacana. A Japa Crente Nerd falou muito boa live, gata. Realmente o conteúdo que o Rumening está passando aqui pra gente é conteúdo de aula, né, gente? Então, eu vou colocar depois no YouTube, vou ver se faço umas pílulas também. Que Deus me dê tempo para fazer as pílulas. Mas,
O que ele está falando aqui é muito precioso. Eu costumo falar que geralmente aqui nas nossas lives a gente tem muito diamante no sentido de ótimas dicas e ótimos ensinamentos para a gente colocar no nosso dia a dia. Então, quem assiste aqui tá feito, né? E sobre essa questão que surgiu também, Rumeni, eu acho que a gente pode até tá quase chegando na hora da gente terminar daqui a pouco, faltam uns 10 minutos. Mas a gente podia fazer depois uma parte 2 e aí eu converso com você para a gente marcar, e também fazer essa voltada para os desenhistas, né? Ou gente que trabalha com a questão de cultura pop e tudo mais. Se você quiser, inclusive, já pegar o exemplo de como a Disney, a Marvel, a DC trabalha para falar nessa live um dia, eu acho que vai ser muito legal da gente conversar sobre. Eu acho que você também gosta, né, dessas grandes corporações aí. Cinema, né, cara? É isso aí. E uma das coisas que eu gostaria de te perguntar é sobre essa questão da equipe, como formar a equipe e como que também deve formar a equipe, e como que o artista que já trabalha com isso, por exemplo, às vezes o designer, né? Às vezes o carinha, o editor que vai editar os vídeos, ele deve, assim, doar, né? Doar o seu tempo, assim, para a igreja. Como que ele deve balancear isso? Então, a questão de criar a equipe e a questão da doação do tempo do artista. Cara, a equipe tu tem que ter, se tu vai fazer, por exemplo, redes sociais, tu vai ter que ter alguém na tua igreja aí que ou estuda, gosta de design, publicidade, ou tem pelo menos um bom senso para essa arte, para a área estética. Porque tem gente que não tem, né? Tem gente que não, é como se fosse cego para a dimensão estética da vida, não sabe como se vestir, não percebe, sabe, se tá feio, se tá bonito as coisas. Tem que ser alguém que tem esse senso estético. Então, escolhe por aí, a primeira coisa. E você precisa de alguém que tenha um pouquinho de capacidade técnica, né? Mesmo que a pessoa pode ser treinada depois, né? Você tem que saber operar as ferramentas, nem que seja ali um Canva, né? Que é uma ferramenta gratuita ali, fácil de usar, como se fosse um PowerPoint online. Então tem que ter um senso estético, um pouquinho de conhecimento técnico. E aí, para gerenciar essas pessoas, né, como é que eu organizo o tempo dela, o que ela dedica para o voluntariado, é que nem qualquer outro ministério. Você vai ter que saber que habilidades a pessoa tem, o que ela é capaz de fazer em quanto tempo, e quanto tempo ela tem disponível na agenda dela por semana para dedicar para esse ministério. Sabendo essas duas coisas, tu vai meio que ver, bom, então, com esse recurso, com o tempo que ela tem, quanto ela consegue produzir, a gente consegue fazer tantos conteúdos por semana, né? Então, às vezes, isso frustra um pouco o líder, né? Porque ele queria fazer mais, tinha várias ideias, mas aí ele ainda tem pouca gente para executar essas ideias. Então, a ideia também é, se tu tem um conhecimento técnico, tu sabe fazer algumas coisas, tu já comece também um programa de treinamento. Sempre que tem alguém que já sabe fazer post, já sabe fazer vídeo, já sabe fazer live, tem que em todas essas áreas colocar alguém para ser aprendiz daquela pessoa. E aí assim tu vai multiplicando pessoas que sabem fazer, e aí tu vai ter um ministério que consegue ir mais longe, né? Com mais pessoas capacitadas. Aqui na igreja um processo para isso, aí depois ensinei outro, aí depois esse outro foi ensinando outros. Agora a gente deve ter umas 7 pessoas no Ministério da Live, eu quase não preciso me envolver mais, eles mesmos estão treinando outros, e aí tem um líder de comunicação lá que organiza isso, e a gente multiplicou as pessoas que sabiam fazer esse trabalho da live. Então, em todos os ministérios tem que aplicar essa filosofia de fazer um aprendiz, né? Daqui a pouco você tem um ministério de comunicação bombando daí. Bacana. O famoso discipulado, né? Aqui para mim travou na hora que você começou a falar quando você formou uma equipe. Eu não sei se pro pessoal travou. Gente, vocês que estão assistindo, quem travou foi eu ou foi o Meningue? Se vocês puderem eu nunca sei responder. Se for mais uma ferramenta que o Instagram podia ter.
Se foi eu, então, aí pode prosseguir, senão eu vou pedir para você revisar um pouco aquilo que falou. Mas eu acho que o pessoal. Eu acho que tá meio bugado também uma coisa aqui, porque tem gente entrando e comentando, e o número ali de cima não tá mudando. Eu acho que o Instagram Não tá sei, meio. cara. O Instagram às vezes dá uma bugada, assim. Às vezes eu tava numa live e ele, tipo, do nada esticou, assim, a minha imagem, assim. Aí eu fiquei pela metade, aí ficou todo zoado. E depois eu fui ver a gravação, tava tudo certo com a gravação. Tem uns Então eu bugs. acho que deve estar na Às vezes dá gravação. uns Qualquer coisa bugs. na parte 2 a gente pega e pede para você falar de novo. E eu quero te fazer uma pergunta, mas eu não vou deixar você responder. Porque eu vou. Olha aí. Vai ser a pergunta que a gente vai responder na parte 2. Então, e é o seguinte, Rumeninho. E quando a igreja está entrando na questão das redes sociais, mas ao invés dela pegar todas essas informações e fazer algo legal, ela fica tentando forçar algo que não dá certo. Como por um exemplo, vamos supor, tentar fazer algo assim que não chama muita atenção, talvez, nas redes sociais. E aí? Né? Quando acontece isso, o que fazer? Né? Se está acontecendo com alguém, como a pessoa deve conversar, né, sobre isso e qual é a importância de olhar os números das redes sociais e fazer algo voltado para ele. Mas eu vou deixar isso para uma próxima. Vai Deu um ser teaser o só. próximo episódio. É isso aí. Para dar vontade no pessoal aí de assistir. Boa. E aí a gente marca a nossa live, vamos ver se a gente marca o mais rápido possível para também o pessoal não ficar muito na expectativa, né? Mas, Vamos deixar Rumeninho, esfriar a pauta. eu quero agradecer. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Que Deus te abençoe muito. Foi muito bom as suas dicas, tudo que você falou, né? A gente ainda vai ter a parte 2 e também eu quero fazer ainda a sua sobre essa questão do marketing para coisas da cultura pop, né? Quer seja quadrinhos, filmes e tudo mais, para ajudar a galera aí que também me segue. No mais, eu gostaria que você falasse das redes sociais, né? Tanto a sua, né? Caso você queira, quanto também a do Semib e da Betânia Tel, e se despedisse da galera. Cara, eu que agradeço. Para mim foi um privilégio e uma honra, um bate-papo muito bacana, que eu espero que também ajude outras pessoas aí a organizarem o Ministério de Comunicação na igreja para alcançar mais pessoas cada vez mais rápido. E, cara, redes sociais, a minha rede social pessoal tá meio que desativada, assim. E é só o meu primeiro nome, Rumenig. Se botar lá, Rumenig, tá lá, mas eu não posto praticamente nada lá. Eu vou ter que reativar ela em algum momento. Eu sou ativo mesmo, postando coisas sobre comunicação, sobre teologia, junto com o Matheus e os professores na página do CNBSU, que é a página que está aqui logada aqui para fazer a live. Lá toda semana a gente está postando vídeos de teologia, liderança, apologética, comunicação mesmo. Então, a galera que curtiu essa live está interessada em aprofundar, é só seguir lá, CIMIBSU, né? A gente tem cursos online, seminário, tem ali no nossa bio todos os links para saber mais sobre a gente. Mas seriam essas as redes sociais e o meu agradecimento aí de coração. Já estamos com uma segunda live engatilhada aí. É isso aí. Será um prazer também. É isso aí. O Rumenig, você tem algum apelido que o pessoal te chama? Que você gosta? Eu tava É, eu, eu tava conversando com alguns amigos aqui ontem mesmo sobre isso, que a gente tem nome estranho e não tem um apelido já óbvio. Tipo, Francine é Fran, sabe? Sei lá, Francisco é Chico, entendeu? Então, Rumenig, qual é o apelido? Ninguém sabe qual é o apelido. Então, em cada grupo, né, tem um apelido que é da família, tem um apelido que é dos meus amigos do futebol, tem um outro apelido que é com outro grupo. Então eu não tenho um apelido que pegou geral, assim. Cada um me chama de um jeito diferente, mas a maioria acaba chamando de Rumenig mesmo.
É porque eu reparo que toda hora, às vezes eu acho que eu troco Rumenig por Rumenig. Mas aí eu vou É lá como. também pra falar. Porque se você tivesse um, eu já chamava você pelo apelido mesmo. Então, Se ia mais fácil. facilitar. Facilitar. Mas no mais, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Gente, obrigado também por ter assistido aqui a live. Se você está aqui no Instagram, segue a gente, né? Amigo Jesus Contato. Se você está no YouTube, se inscreva no canal, né? Curte, comenta, né? E em breve a gente faz a segunda. Eu já vou marcar com o Menig já. Com o Menig. E Aham. depois a gente conversa. O Luiz falou: sou aluno do Semivisul e realmente o curso é muito bom. O Olha aí. Rumenig é muito competente em seu trabalho. Olha aí, Olha elogios. aí, Luiz, hein? Mandei É aqui isso um aí. valeu, Luiz. Esse aí é aluno, vai se formar esse ano aí, no final do ano, esse Luiz. É um dos bons aqui do seminário. É isso aí. Deus te abençoe, viu, Luiz? Também muito obrigado por assistir. Ah, outro bug que tá dando aqui no meu é que não tá aparecendo a foto de ninguém que tá entrando. Então só tá Ah, é? aparecendo só tá Eita! aparecendo a bolinha, só cinza. Então dá pra, eu É, só conheço os que eu sei, né? Que é o Matheus Rett, o uhum. Wanderson Bruno, algumas pessoas que seguem aqui o Amigo Jesus, né? Mas só tá cinza só. Por É isso que eu por tô isso que falando o que talvez lá em Facebook, cima. é por isso que o Facebook não lança ferramenta nova, né? Porque nem as que já tem tá funcionando direito, né? Eles têm que. É verdade, não tá funcionando. Mas no mais, Deus te abençoe, muito obrigado e valeu, galera. Até a próxima. Isso aí, mano. Abraço.